E aí, vocês estão felizes? Galera, alguém não sabe o que é Talks? Para quem não sabe, Talks é um culto onde nesse culto vai ter 3 pregadores. Então vai ter eu e mais 2 que estão vindo aí. E galera, confesso para vocês que eu estou muito nervoso. Então se vocês puderem estar aí orando por mim, ok? Vamos fechar os nossos olhos para a gente entrar nesse momento de palavra. Jesus, que nesse momento, Pai, seja o seu Espírito aqui, Jesus. Jesus, que tudo que o Senhor tem falado no secreto de cada um, Jesus, venha cair hoje como uma semente, Jesus, uma semente que ela brota, papai, e cresce, Jesus. Jesus, que a gente nesse momento possa esquecer de todas as preocupações e problemas que a gente passou durante a semana, Jesus, e possa focar, Jesus, no que o Senhor quer falar hoje, na sua palavra hoje, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém? Pessoal, a gente está no tema Good News. Good News são as boas novas do reino. E é muito engraçado porque quando eu cheguei na Poema, né? Eu nem sempre fui de berço cristão, né? Berço evangélico, como todo mundo fala. Só que quando eu cheguei na igreja, eu comecei a estudar e comecei a ver sobre os 5 ministérios. E cara, confesso que no começo eu fiquei muito perdido, porque eu não me encaixava em nenhum desses 5 ministérios. E eu fiquei ali com uma ansiedade de, cara, onde será que eu me encaixo aqui, né? Será que eu vou ser pastor, mestre, evangelista? E cara, sempre tive muita dificuldade com isso. E o mais engraçado disso tudo é que depois de um tempo, eu percebi que eu fazia muitas coisas ali na igreja, e tanto na igreja quanto na minha vida pessoal. Eu nunca fui muito bom em uma coisa, sabe? Eu sempre soube fazer várias coisas, mas nunca fui, nossa, espetacular em uma só coisa. E por muitas das vezes isso me frustrou muito, porque eu queria ser bom em algo, sabe? Só que eu não era, velho. E isso me causava um incômodo ali. Até que no momento ali com Jesus, ele apontou para mim e falou, cara, a igreja já te reconhece, você está caminhando, você está sendo um evangelista. Sabe, o evangelista não é aquele que tem uma especialidade, uma coisa, ele não está num quadrado, numa forma, mas o evangelista, ele faz várias coisas. Então, cara, eu consigo conversar com um cara que gosta de game, eu consigo conversar com um cara que curte música, com um cara que gosta de futebol, de skate, e que Jesus me fez dessa forma, sabe? Eu nasci desse jeito e eu preciso ser quem eu nasci em Jesus, sabe? E isso foi uma semente que foi plantada no meu coração e gerou uma cura no meu coração a partir disso. E o que é ser evangelista? No Antigo Testamento, quando havia as guerras, chegava um cara, antes de todo mundo, chegava no reino e falava assim, cara, olha aqui o que aconteceu, a gente venceu a guerra. E ele trazia a boa nova, ele trazia uma boa mensagem, que a guerra foi vencida. E essa pessoa era chamada de evangelista. Então, a palavra não vem de agora, mas vem de antes, sabe? E é muito louco. Porque evangelismo não é apenas carregar uma mensagem qualquer. Porque hoje, com o entendimento que a gente tem, o evangelismo é carregar a mensagem de Cristo, que Cristo veio. E essa boa nova, ela não estava só no Novo Testamento. Por mais que Jesus veio no Novo Testamento, ela já foi profetizada antes no Antigo Testamento. Foi até meio engraçado que essa semana eu estava conversando com o João. E cara, veio essa mensagem em Isaías 61. E na mesma semana o Brunão falou que eu ia pregar, eu fiquei em choque. Falei, caramba, mano, a Tami tá de prova. E eu falei, caramba, cara, que louco. As boas novas estavam no Antigo Testamento ali, profetizada para o Novo. E se vocês quiserem abrir aí, em Isaías 61, vai estar falando assim, ó. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu-me para levar-me as boas notícias aos pobres. Enviou-me para curar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar a liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança de Deus, para consolar aqueles que andam tristes. Mano, o que essa palavra quer dizer? Ela está no Antigo Testamento, mas quando a gente vai pesquisar, vai se aprofundar ali na palavra, ela também é citada no Novo Testamento. Em Lucas 4, 17 ao 21, vai dizer assim: foi-lhe entregue o pergaminho,
já era Jesus numa sinagoga. Foi-lhe entregue o pergaminho do profeta Isaías, e desenrolando, encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para levar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano do favor do Senhor. Foque nesse o ano do favor do Senhor. Então fechou o livro, devolveu o assistente, sentou-se, e na sinagoga todos tinham os olhos fitos nele. E ele, começando a dizer-lhes, disse: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ler. Cara, Jesus cumpriu a escritura que foi escrita em Isaías. Sabe qual que é essa palavra? O ano da graça do Senhor é o ano que Jesus veio à terra e deu sua vida para nos salvar. Essa é a boa nova de Deus. A boa nova é que Jesus, cara, por meio da sua morte de cruz, Ele nos libertou e agora nós temos vida. E o que a gente faz com isso? Sabe, será que isso é muito pesado para a gente carregar? Isso não pode ser algo pesado. Sabe, quando eu olhei no meu começo ali como cristão, eu entendi que Jesus, Ele me queria, e Ele queria que eu fosse usado por Ele também. E como eu sou usado por Deus, nessa palavra vai falar que Jesus cumpriu e proclamou o ano da graça do Senhor. Então Ele cumpriu. E aí você fala para mim: cara, mas Jesus foi um cara zica, né? Jesus espetacular, mano. O cara morreu em favor daqueles que odiavam. E como nós, hoje, como cristãos, vamos fazer algo por Jesus como Ele fez pra gente? Será que a gente não está esperando algo em troca? Porque o mais engraçado dessa palavra é que os israelitas, eles estavam esperando um Deus, um Salvador, que viesse e que derrotasse todos os seus inimigos e colocasse eles num lugar maior. Só que na verdade Jesus veio e se humilhou. Ele fez o contrário. Ele achou que Jesus ia vir e ia arregaçar tudo, mano. Só que Jesus veio e foi o último, foi o servo. Ele serviu a todos. E nós, como os cristãos, será que a gente está querendo um Deus que vai realizar todos os nossos desejos? Ou será que a gente vai aprender com Ele a se humilhar? Ou será que a gente vai aprender a realmente, sabe, se colocar no lugar de Jesus? O que o Senhor quer para a minha vida? O que o Senhor quer que eu faça? Quem o Senhor quer que eu sirva, Jesus? Em Hebreus 12:14, você vai falar para mim: cara, mas Jesus era da hora, né? Tipo, mano, Jesus era Deus. E eu não carrego, sabe, todas as paradas que Jesus carregou. E talvez você entre num lugar de segundo plano ali. Talvez você próprio se coloque num lugar de: cara, eu não consigo pregar a palavra porque eu tenho vergonha. Eu não consigo falar de Jesus porque tem algo que me trava. Mas talvez também você não consegue falar de Jesus porque você já está imundado no pecado. Não dá para falar de Jesus, não dá para, a semente que a gente lança, ela não vai frutificar uma semente boa se a gente ainda está no pecado. Eu não sei o que você tem feito com a sua vida, eu não sei aonde você vai final de semana, eu não sei as mesas que você se coloca, eu não sei qual é o grupinho de amigos que você tem na escola, mas em Hebreus 12:14 vai dizer: sem santidade ninguém verá a Deus. Você vai falar para mim: nossa, agora já era, né? Aí complicou tudo, porque todo mundo peca, né? E agora não tem chance. Só que a gente precisa entender o que é santidade para prosseguir a falar e proclamar a boa nova de Deus. A gente só vai proclamar, e aquela boa obra, a boa nova, vai ser uma semente boa se a gente viver em santidade. E o diabo vai te acusar a todo momento. Só que hoje é um dia para você se libertar dessas marras. Hoje é o dia que você vai conseguir olhar para dentro de você e vai falar: Jesus, eu não quero mais viver isso. Eu não quero mais ser o mesmo. Eu quero ser mudado pela sua palavra. No começo eu entendi que a graça me resgatou. E eu não precisava mais olhar para o meu pecado. Se hoje você sabe que tem algo que te machuca, se você sabe que tem uma ferida no seu coração, eu te convido essa noite a começar a olhar para Jesus e não para essa ferida. A começar a olhar para os olhos de Deus, olhar para a cruz
e ver que nosso rei ressuscitou e hoje está vivo. Não há mais nada que nos prenda. Porque quando ele estava na cruz, ele disse tetelestai, ou seja, foi consumado. Então hoje o que o diabo quer, irmão, é te acusar. Sabe o tempo que você perde preocupado com o seu pecado, preocupado com o que você tem que acertar ainda, é o tempo que você está distante de Deus. Sabe o que Deus quer realmente é que você pare e olhe para Ele. Pensa comigo, se eu estou virado para cá e o meu pecado está na minha frente e Jesus está atrás de mim, eu estou olhando para o meu pecado, eu não estou caminhando para Ele. E a definição de pecado é errar o alvo, então eu estou errando o alvo de Jesus. Talvez você não esteja fazendo nenhum pecado visto aos olhos humanos, mas se o seu coração não está em Jesus, você já está pecando, você já está distante do alvo. Então o que Jesus nos convida a fazer? Cara, se o pecado está para cá, eu não vou olhar para ele, eu preciso virar e olhar para Jesus, porque eu continuo no seu caminho e Ele com a sua graça me resgata. Então agora que a gente já entendeu como a gente vive em santidade, como a gente já entendeu, quando a gente caminha para o alvo que é Cristo, a gente entende que o Evangelho, muitas das vezes não é um Evangelho perfeito, em que todas as coisas dão certo, em que nada dá errado na nossa vida. Mas o Evangelho, como o pastor Lê já nos disse, é um mendigo mostrando para outro mendigo onde ele encontrou pão. Sabe, cara, eu sou um cara que muitas das vezes na minha vida eu fui um desgraçado, mas por causa de Jesus eu encontrei uma graça abundante. E hoje eu vivo por Ele. Sabe, não é por conta de quem eu sou hoje, é pelo título que eu tenho. Mas eu lembro ainda do cara que eu fui lá atrás, dos dias que eu chorei sozinho com Jesus no secreto, buscando não ser mais o mesmo, buscando ser uma nova pessoa, uma nova criatura. Não é fácil, mano. Às vezes dói, velho. Às vezes você vai ter que mudar. Mas tudo vale a pena quando a gente está na perfeita e boa vontade de Deus na nossa vida. E a gente vai entender... Cara, se os israelitas eles estavam procurando um Deus que viesse, trouxesse a vingança do Senhor, por que Ele não veio? Porque na verdade os caras não prestaram atenção. Que em Isaías 61:2 vai dizer: para proclamar o ano do favor do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos que andam tristes. Então Jesus já veio e já cumpriu o ano do favor do Senhor. Só que calma, mano, ainda não parou por aí. Tem algo a mais. Jesus está voltando, sabe? Ele ressuscitou, hoje Ele está vivo, mas Ele voltará. E é por isso que a gente precisa voltar a queimar. Por isso que a gente não pode se conformar com o que nós temos hoje. O Evangelho não é apenas um dia da semana, não é apenas um dia do GC, mas o Evangelho é viver todos os dias na presença de Jesus. Em Mateus 28, do 18 ao 20 vai dizer: então Jesus se aproximou deles e lhes disse: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Jesus está voltando. Precisamos amar os nossos irmãos, porque a última instrução que o nosso Pai nos deu antes dele ir foi que a gente fosse pregar o Evangelho por toda criatura. E o mais engraçado é que você deve estar pensando, você já ouviu muitas vezes também, pessoas dizendo: cara, eu quero ir para tal país, eu quero ir para tal cidade e pregar o Evangelho. Só que a pregação de Jesus nessa sinagoga era em Nazaré, era no lugar que ele nasceu. E após ele finalizar a pregação, várias pessoas falavam: cara, esse é o filho de José, esse é o filho de Maria. A sua pregação tem que alcançar as pessoas que estão ao seu redor. A sua pregação tem que ser sincera de coração. Você não pode querer algo que não está ainda nas suas mãos, mas você tem que ser fiel no pouco e pregar primeiro para sua família, para o seu bairro, para os seus amigos. Eu não estou falando que Deus não vai te bloquear de ir além disso, mas cara, seja fiel no pouco. Continue queimando do seu secreto e faça o que o Senhor tem para você no hoje. Tem um versículo que Jesus soprou no meu coração e eu queria dizer antes que a gente orasse, que está escrito em Provérbios 11:30. A gente já entendeu que é o evangelismo,
o que é a boa nova, que Jesus morreu por nós e por isso que a gente tem vida. A gente entendeu também que a gente não pode se conformar em estar apenas no culto, no GC. Mas a gente precisa buscar Jesus de todo o coração e cumprir o ID, e cumprir o chamado que Ele tem para nós. A partir desse ponto, eu queria colocar uma consciência na mente de vocês do que está escrito em Provérbios 11:30. Vai dizer assim: o fruto do justo é a árvore de vida, e o que ganha almas é sábio. Em outras traduções também vai dizer: o que ganha amigos é sábio. O que vocês entendem com isso? Se o que ganha almas é sábio, você está sendo sábio? Será que na sua vida você leva isso como algo a ser vivido realmente? Ou às vezes você deixa de canto: ah, cara, não vou falar de Jesus para tal pessoa porque eu tenho vergonha, não vou falar porque eu não fui chamado para isso. Cara, foi a última instrução de Jesus para nós aqui na terra. Será que você está sendo sábio? Será que realmente você está carregando o que Jesus está colocando para você, cara? Esse é o convite. E eu coloco uma outra preocupação para você. Uma preocupação para que você não permaneça nesse mesmo estado. Mas se você não está ganhando alma, será que o inimigo está ganhando alma? E as pessoas que estão na rua hoje, as pessoas que estão na sua escola, é sério mesmo que você vai ter vergonha de falar de Jesus para elas? Você tem a chance de mudar a vida das pessoas, porque um dia Jesus mudou a sua vida também. E isso não é para a gente ficar triste, ficar mal, mas é para a gente se colocar num lugar, numa brecha de arrependimento. É falar: Jesus, eu não quero mais viver o que eu tenho vivido hoje. Jesus, eu não quero me conformar com o que eu tenho hoje, mas eu quero ir além, ir a mais, Jesus, porque um dia o Senhor me encontrou. Então é egoísmo da minha parte não falar de Jesus também para as pessoas, porque o Senhor mudou a minha vida um dia. Eu sei que não é uma mensagem tão bela, né, de ser escutado, mas foi o que Jesus pediu para que eu falasse hoje. E eu queria muito que vocês pudessem se colocar de pé, colocassem a mão no coração de vocês, fechassem os olhos. Jesus, eu oro nesse momento, Pai, pelos jovens que estão aqui, Jesus. Jesus, o Senhor sabe com que o Senhor tem os carregado, Jesus. O Senhor sabe, Jesus, do fogo que você tem ainda para derramar sobre eles, papai. Jesus, que nós não nos conformamos, papai, com o que nós temos hoje, Jesus, mas que cada dia mais a gente possa queimar mais no secreto, Jesus, a gente possa mais te conhecer, Jesus, e derramar o Senhor pelas pessoas, Jesus, derramar o seu nome na vida de quem está ao nosso redor, Jesus. Jesus, eu sei que às vezes, Jesus, nós não merecemos, Jesus, mas o diabo, ele não tem um poder de nos acusar, porque um dia o Senhor venceu, Jesus, e já está consumado, Jesus, já era, Pai. O Senhor vai voltar e já está escrito que no final a gente vence, Pai. Então que hoje, Jesus, a gente possa estar, Jesus, na brecha, papai, Jesus, pedindo mais do Senhor e entendendo, Jesus, que é o Senhor daqui para frente que faz todas as coisas. Nós não precisamos ter ansiedade por coisa alguma, Jesus. A gente só precisa confiar no Senhor e confiar na presença que o Senhor vai nos colocar, Jesus, e nas palavras que o Senhor vai colocar na nossa boca. Muito obrigado, papai, por cada um que está aqui, Jesus. Amém. Glória a Deus. Tá feliz ainda? Amém. Gente, queria pegar um gancho antes de entrar na minha palavra, em algo que o Will falou. Desculpa. Eu não ia falar, mas quando o Will falou assim, não se envergonhe do evangelho, eu tô me tremendo inteira. Porque eu tava pedindo para Deus uma confirmação se eu falava algo. E a confirmação veio pelo Will. Minhas pernas estão tremendo.
sempre, né? Mas hoje um pouquinho mais. Eu perdi um irmão há 2 semanas. Ele tinha 42 anos, ele teve um AVC hemorrágico. Ele ficou 1 semana com morte cerebral no hospital. E eu fui algumas vezes lá, e uma vez eu fui na quarta-feira, ele faleceu na quinta-feira. Eu tinha ido na quarta-feira, ele estava inconsciente. E eu comecei a falar com ele, eu fui criada pela mãe dele. Ele era meu primo de sangue, mas eu fui criada com ele. E eu comecei a falar para ele: obrigada por ter me emprestado sua mãe. Obrigada por tudo que você fez para mim, por cuidar da minha saúde, como ele cuidava. E eu falei para ele: vai com Deus, vai com o Senhor. A gente vai cuidar do seu filhinho, a gente vai cuidar da sua mãe. E eu fui embora. Quando eu fui embora, eu liguei para minha mãe e eu contei que eu conversei um pouco com ele. E enquanto eu falava com ele, o olho dele encheu de lágrima no canto. Ele estava assim viradinho e encheu, fez uma pocinha. Eu estava com a minha cunhada e ela chamou o enfermeiro. E eu perguntei para o enfermeiro: é normal isso? Ele está chorando, ele está tendo alguma reação? E o enfermeiro falou assim: não é normal. Ele está com morte cerebral, não é normal. Ele estava aguardando para doar órgãos. Eu falei: não é possível que não é normal. Como que aquela lágrima encheu aquele cantinho? E quando eu contei isso para minha mãe falou assim: você falou de Jesus? Eu falei: não, mãe, eu falei de Deus. Ela: mas e de Jesus? E gente, eu tô me tremendo, porque eu orei por 2 dias. Por 1 dia e meio, aliás. Pedindo a oportunidade para o Senhor para voltar lá naquela UTI. E falar de Jesus para ele. Só que já tinha uma escala e eu não ia mais nessas escalas lá de visita. E no último dia, o dia que eles iam desligar os aparelhos, a irmã legítima dele foi e falou assim: eu não consigo mais ir no hospital, você pode ir no meu lugar? E eu falei: eu posso. Quando eu entrei lá, eu só conseguia falar para ele: eu sei que você crê em Deus, mas a palavra do Senhor diz que se você crê no Filho, um dia você vai ressuscitar com Ele. E eu quero falar para vocês: não envergonhem do Evangelho. Não se envergonhem. Vocês não sabem quando é a última oportunidade de falar tudo que vocês têm vivido aqui no Senhor. Tudo que vocês têm sentido, recebido numa célula, recebido num GC. Pode ser a última vez que você vai estar com alguém da sua família, da sua casa. Com um amiguinho da escola, com a sua melhor amiga. Sem ela nunca ter vivido o que vocês têm vivido no Senhor. Eu só queria pegar esse gancho mesmo, amém? E eu pude falar para a glória do Senhor. Eu tive essa oportunidade. Eu acho que eu não ia dormir se eu não tivesse falado isso. E glória a Deus. Passou. Gente, a última vez eu estava com uma franja horrorosa aqui. Pregando e todo mundo fazendo assim para eu empurrar a franja. Pelo amor de Deus, acho que essa franja cresceu agora. E amém, glória a Deus. Eu queria pedir para vocês, por favor, abrir em Isaías 53. Ai, o cronômetro está valendo agora, tá? Esqueci de ligar. Isaías 53. Feche seus olhos por 1 minuto só. Senhor, obrigada pela sua palavra. Obrigada pelo Will que ministrou antes, Jesus. Obrigada pela próxima pessoa que vai ministrar aqui, Jesus. Obrigada porque os nossos corações estão queimando pelo Senhor, Pai. Obrigado pela oportunidade de falar do seu amor, Jesus. Que o seu evangelho nunca seja vergonha para nós, Pai. Que o seu evangelho nunca seja, Pai, motivo de empecilho para alguém ouvir, Pai, sobre esse amor, sobre o seu sacrifício na cruz, Jesus. Pai, que com um espírito voluntário nessa noite o Senhor ministre as nossas vidas como nunca antes. Marque as nossas vidas como nunca antes, Pai. Talvez seja a última oportunidade de alguém aqui de ouvir a sua palavra, de falar da sua palavra. Senhor, nos marca, Pai, nessa noite. É o que eu te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém. Isaías 53, queridos, diz assim: quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo, perante ele como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, chamamo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse, era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado,
e dele não fizemos caso. E a mensagem que o Senhor colocou no meu coração é breve, mas se chama Homens que Escondem o Rosto. Como diz aqui em Isaías, no versículo 3. As pessoas escondiam o rosto de Jesus. O profeta Isaías, 600 anos antes da morte de Jesus, ele profetizou o quê? A crucificação. Ele profetizou cada parte da crucificação. E assim como o Will falou, que Jesus proclamou as boas novas. Foi isso que Jesus passou por ter proclamado as boas novas. Eu não sei se vocês se lembram, depois que Jesus foi batizado, ele foi conduzido ao deserto. E Jesus também foi conduzido o quê? Para vir pelo Pai para a terra. Voluntariamente eu vou. Se alguém precisa ir, eu vou também. Então a vida de Jesus, ela foi profetizada. Mas desde a fundação do mundo, Jesus já tinha sido um sacrifício. Desde a fundação do mundo, Jesus já tinha sido, o cordeiro tinha sido imolado. E o profeta Isaías vai e escreve: e como um de quem os homens escondem o rosto. E também o que significa esconder o rosto? Esconder o rosto significa desprezar. Jesus ali, ele foi desprezado. Quando o profeta começa falando, quem creu na nossa pregação, ele está falando dos judeus. Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não receberam. O próprio povo dele não recebeu. E aí então, ele, para todos aqueles que creram, o receberam. Aí Jesus veio o quê? Para nós, hoje. Amém? E dele não fizemos caso. Ele sendo desprezado, não fizemos caso. Isso significa o quê? Não demos importância ao sacrifício que estava posto. Jesus naquela condição de se entregar, não fizeram caso dele. E eu quero te perguntar nessa noite, quantas vezes nós escondemos o rosto? Nós somos homens e mulheres que escondem o rosto para aquilo que Jesus está fazendo ou para o sacrifício que ele já fez. Quantas vezes a gente fica se arrependendo por algo, se arrependendo da mesma coisa, ao invés de acessar o lugar de perdão que Jesus já liberou lá no Calvário. Já está liberado para mim e para você. Talvez essa seja a primeira vez que você está ouvindo uma palavra sobre isso na vida. Isso não é para te impressionar ou para gerar uma palavra forte, não é nada disso. Isso é a história de Jesus. A gente podia falar de tantos milagres, mas a gente está falando o quê? Das boas novas de Jesus. Amém? Glória a Deus. Mateus 26, 67, diz que os sumos sacerdotes cuspiram e deram murros em Jesus, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo. Quem é que te bateu agora? Aquele que curava cegos com a sua saliva, agora era cuspido por pessoas, por sumos sacerdotes, por aqueles que guardavam a lei. Será que a gente não faz a mesma coisa? Será que muitas vezes a gente vem aqui, levanta a mão, adora o Senhor, e quando a gente sai, nosso coração já está invertido. E você entra numa rodinha errada, e alguém vai e fala: nossa, você não estava lá no meio do fuzuê? Sabe o que você está fazendo quando você vive uma coisa aqui e vive outra coisa fora? Você está escondendo o rosto do Senhor. Quando você não é lá fora, quem você é aqui dentro. Quando você é lá fora, quem você é na sua célula, diante dos seus líderes. Você está escondendo o rosto do Senhor. E quando eu digo vocês, eu me incluo nisso. Essa palavra pegou muito, muito em mim para poder falar para vocês. Afinal, por que os homens escondiam o rosto? Talvez por vergonha de verem que Cristo realmente era o Filho de Deus. Ou desprezo mesmo. O que esse homem está falando? Que ele é a lei? Que ele é o Filho de Deus? Quem ousa falar isso? E é justamente por essa fala. Quando Jesus vai e fala: eu sou um com o Pai, Ele comigo. Eu sou o Messias prometido. É por essa fala que Ele foi crucificado. E a gente vê lá quando Jesus entra em Jerusalém, Jesus ele é aplaudido. E as pessoas começam a gritar: Hosana, Hosana. São essas mesmas pessoas que crucificaram Jesus, que estavam lá: apedreja, realmente leva ele para esse lugar. Vai, quem que é esse cara aí? As mesmas pessoas que aplaudiram. Sabe, talvez eu e você muitas vezes estamos aqui adorando ao Senhor,
Mas quando a gente tem a oportunidade de ser verdadeiras pessoas, verdadeiros cristãos, transformados, tocados por Jesus, a gente envergonha o nome do Senhor, a gente não transparece aquilo que a gente tem recebido e vivido. E Jesus, lá na cruz, ele vai e fala uma famosa frase: Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me abandonaste? Esse abandonar significa deixar em grandes dificuldades. Ali o filho estava falando para o pai: por que você me abandonou? Por que eu estou aqui sozinho? Jesus sentiu uma sensação de abandono, de solidão ali. E ele começa a falar com o pai: depois de eu passar por tudo isso, depois de eu ser rejeitado pelos meus, ser rejeitado pelos sumos sacerdotes, eu ainda sou rejeitado pelo meu pai. E essa rejeição, esse abandono significa deixar em grandes dificuldades. Deus precisou deixar o seu filho. Até mesmo o sol se escondeu aquele dia. Não eram só os homens. A Bíblia fala que o sol se converteu em trevas. Esse é o cenário de Jesus. Está lá em Mateus 27:45. Houve trevas por algumas horas. Mas como que Deus abandona, Tami? Como que Deus abandona assim o filho? Eu quero falar para vocês agora que Deus, ele teve uma alegria e uma tristeza na crucificação. Está ficando louco? Como assim Deus teve uma alegria? Você pode ler comigo lá em Isaías 53 mesmo, 10. Isaías 53, 10. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Vocês viram o que o profeta registrou? Todavia agradou a Deus moer o filho. Como assim o pai se alegrou em ver tudo aquilo? Sabe por quê, queridos? Porque aí o pai podia dar um presente ao filho, que era cada um de vocês. Aí Deus podia nos reconectar ao pai novamente. A alegria do Senhor foi que pudesse moer um filho, o unigênito do pai, para que ele se tornasse o primogênito, o primeiro de muitos. Esse é o convite da cruz para nós. Esse é o convite do cenário da cruz, nos tornarmos filhos de Deus, amém? Então Deus teve essa alegria, para que nós fôssemos eternamente reconciliados com Deus. Ah, mas qual é a tristeza? Queria contar para vocês brevemente, no judaísmo, né? Tinha um costume que se chamava criar, com a letra K. Criar, que significa o quê? Rasgar as vestes. Várias vezes, quando você está lendo, principalmente no Antigo Testamento, no Novo tem algumas passagens de sacerdotes rasgando suas vestes. Vocês já viram essa expressão? Amém? Ah, e fulano foi lá e rasgou as suas vestes. Isso significava o quê? Uma tristeza profunda. Além de chorar, a pessoa ia lá, o profeta, vários profetas, várias pessoas no Antigo Testamento, eles rasgavam as suas vestes, demonstrando uma tristeza profunda pelo pecado ou uma dor da perda de alguém. E no judaísmo, queridos, quando um pai perde um filho, perde para a morte mesmo. É claro, ele fica triste, todos ficam tristes. Ele chora muito, mas além de chorar muito, sabe o que ele faz? Nesse costume, criar, ele rasga suas vestes. E quando Jesus morre, a palavra diz o quê? Que o véu foi rasgado, de alto a baixo. E essa era a tristeza de Deus. Esse Spark é do Brunão Morada, ele ministrou nos Bereanos. Então a tristeza de Deus, a tristeza de um pai, foi rasgar as suas vestes. E vocês sabem que o véu rasgado de cima a baixo, além de nos dar acesso ao trono de Deus, era uma expressão do pai, de desespero, apenas daquele momento,
de saber que ele estava separado daquele que ele sempre foi unido. Ele era um com o Filho, um com o Espírito desde a eternidade. Mas em um momento, o Pai não pôde estar com o Filho, para que nós fôssemos reconciliados. Amém? E agora nós podemos chegar confiadamente diante do trono da graça de Deus. Queridos, esconder o rosto de Deus fala de nós termos um esconderijo. Cada um aqui pode ter um lugar de fuga. Sabe aquele lugar que você depois, quando cai a ficha, você fala assim: por que eu não fui para Deus antes? Por que eu fiquei prolongando isso, sofrendo? Contei para um, contei para outro. Compartilhei num grupinho. Contei na internet, postei uma foto, tô triste. Postei uma foto, caí, errei. Saí com a galera, fui para balada, fiz coisa errada. E a gente faz às vezes de coisas públicas nosso esconderijo, ao invés de irmos para o Senhor. A gente esconde aquilo que a gente fez de Deus. E a gente acaba fazendo aquilo que a gente leu no primeiro versículo. Escondendo o rosto de Deus. Escondendo nossas vidas. Escondendo coisas que a gente tem medo de falar para o nosso discipulador, nossa discipuladora, nossa liderança, nossos pastores. Mas que o Senhor já viu. Mas Tami, como que eu faço para sair desse lugar? Quantas vezes eu me vi nesse lugar? Quantas vezes eu me vi sem saída? Sem saber o que fazer e Deus não revertia a minha história. E o Senhor me deu uma chave que está lá nos Salmos de Davi. Como eu paro de me esconder de Deus? Davi fala assim no Salmo 139. Para onde fugirei? Onde me esconderei da tua face? Porque se eu for nos altos céus, lá tu estás, Senhor. E se eu descer no mais profundo, lá tu estás também. Sabe, essa noite, gente, é um convite para nós. Não escondermos a face de Deus, o rosto de Deus, as nossas condutas de Deus. Aquilo que nós fazemos, temos medo de alguém ver, Ele já viu. Ele já sabe. Aquilo que a gente nem falou, não expressamos, Ele já sabe o que pensamos. Aquilo que está oculto, escondido no nosso coração. E Davi vai e fala novamente no Salmo 51:9. No 139 ele fala: para onde eu fugirei? Onde me esconderei da tua face? E o 51:9 fala: esconde tu, ó Deus, o rosto dos meus pecados. É um cara que não se escondia de Deus, era Davi. Ele falava: Deus, esconde você o rosto dos meus pecados, porque eu sou falho. Então esconde você a face de mim. Então você vira o seu rosto para não ver as coisas erradas que eu faço. Ao invés dele pegar um lugar e se esconder e ficar lá, e ele falava: Deus, não, cria em mim um coração puro. Quando a gente fala de chaves de Davi, são chaves de adoração que podem mudar a nossa vida. Cria, Deus, em mim um coração puro. Renova em mim um espírito inabalável, um espírito reto. Essa é a resposta para tudo que a gente tem falado aqui, de não se esconder mais de Deus, de assumir nossos BOs, de assumir quem nós somos diante das pessoas, de ter mais medo de esconder quem nós somos, daquele que nos criou, do que de uma pessoa falha que anda com a gente. E nisso Davi quis dizer: Deus, não sou eu que escondo o rosto de ti, agora eu me escondo em ti. Eu não me escondo mais de ti, eu me escondo em ti. Você é o meu lugar seguro. Porque se eu subir aos céus, lá tu estás, como falamos. Se eu for no mais profundo, lá tu estás também. Essa é a proposta de Deus para nós essa noite. É lindo, é maravilhoso cada um de nós termos aquilo que o Will falou, de um ministério, de saber o que eu sou, se eu sou pastoral, se eu sou do ensino. É maravilhoso você saber sua vocação. É maravilhoso saber o que você tem que fazer no Senhor. Mas complementando isso, quem você é no Senhor, quem nós somos no Senhor é o que importa antes disso.
Porque não tem como você estar no Senhor, escondido em Deus, e não descobrir esses tesouros, não descobrir esses segredos que existem no coração de Deus. Amém? Está feliz ainda? Meu Deus. E essas são as boas novas. Esse é o castigo que nos traz a paz. Esse é aquele que foi castigado para que nós tivéssemos paz. Para que nós pudéssemos estar aqui. Alguém foi castigado no seu lugar. Alguém morreu no seu lugar. Alguém sabe o que você está passando, suas tentações, seus problemas. Seus problemas com os pais. Alguém viu tudo isso lá e Jesus mesmo assim, com os braços abertos, ele falou, vale a pena, eu vou até o final. Podem cuspir, podem me apedrejar, podem me crucificar numa cruz que nem era para mim, que é maior do que eu. Podem me puxar, podem deslocar o meu corpo para que eu caiba nesse lugar, para que um dia alguém possa caber perfeitamente no meu coração, e esse alguém é cada um de vocês. Feche os seus olhos, queridos. Jesus, muito obrigada, Pai, pela sua palavra. Obrigada pelo castigo que nos traz a paz, Jesus. Obrigada pelo seu sacrifício, Jesus. E nós queremos dizer nessa noite que o seu sacrifício não foi em vão, Pai. Ele não foi em vão. O seu sacrifício vai valer a pena. Ele já vale a pena para nós, Jesus. Pai, nos ajuda a não nos escondermos mais de Ti, Jesus. Nos ajuda a ser pessoas de verdade, Senhor. Pessoas que vão ter coragem de se esconder em Ti, Senhor. Todas as vezes que errarmos, falharmos, estivermos com medo, com inseguranças. Pai, nos ajuda a continuar, a permanecer nesse lugar, Jesus. A subir o Monte Santo do Senhor com o coração limpo e as mãos puras, Jesus. Pai, que a sua palavra permaneça no nosso coração, que ela não dure apenas um culto, Senhor. Que o Senhor receba o fruto do seu penoso trabalho, Senhor. Que é cada um aqui reconciliados com o Senhor eternamente, Pai. Assim eu oro a Ti, Pai, eu te agradeço pelo privilégio, Jesus, de falar da sua palavra para essa família que eu tanto amo, Jesus. Obrigada, Senhor. Permaneça com a gente agora, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor, queridos. Aplauda Jesus, Ele é digno. O sacrifício dEle é digno. Amém? Boa noite, Influa. Vocês estão felizes? Amém? Para quem não me conhece, meu nome é Tomás. E eu queria dizer para vocês que eu sinto duas coisas quando eu venho no Influa. A primeira é que eu me recordo de quando eu cheguei. E a segunda é que eu me sinto um pouco velho. Ainda bem que o Gui está aqui para eu não me sentir assim sozinho, né, gente? Mas eu cheguei na Poema em 2009. E eu confesso para vocês que a Poema era bem parecida com o que a gente tem aqui. A mesma faixa de idade, um monte de jovens, adolescentes apaixonados por Jesus, querendo entender Jesus, conhecer Jesus. Ninguém entendia muita coisa, com certeza hoje vocês têm muito mais profundidade que a gente. Mas me fez lembrar e ver que nesses últimos quase 16 anos, tanta coisa aconteceu, tanta coisa mudou. E eu queria compartilhar um pouquinho com vocês essa noite, tá bom? Quem quiser abrir comigo aí, Mateus 16, versículo 15. O contexto, Jesus está ali com os discípulos, sendo perseguido pelos religiosos da época. E de repente Jesus senta diante dos discípulos e faz uma pergunta para eles. E eu queria que vocês, por um momento, se esquecessem que vocês estão aqui dentro da igreja, se esquecessem que tem alguém do lado, mas que vocês se imaginassem numa condição onde tivesse só você e Jesus te fizesse essa pergunta. E você?
perguntou Jesus: quem você diz que eu sou? Quem Jesus é para você? O que você responderia para Jesus? É muito legal a gente estar aqui com essa estrutura incrível, com os nossos amigos, uma igreja muito bonita, uma igreja que tem roupas bonitas, um estilo legal, mas Jesus não é isso. Você está aqui porque você não aguenta mais os problemas lá de fora e você tem em Jesus uma fuga? Ou quando as coisas começam a dar errado, Jesus é o seu refrigério momentâneo? Jesus é a sua igreja legal, que tem uma música legal? É o lugar que seus amigos frequentam? Quem é Jesus para você? Jesus faz essa pergunta, mas a verdade é que ele já sabia a resposta. E Jesus e os discípulos respondem: alguns dizem que você é um profeta, alguns dizem que você é Elias, João Batista e muitas outras coisas. E a verdade é que as pessoas, elas tinham uma revelação parcial de quem era Jesus. E pode ser que você esteja aqui hoje e você ainda só tem uma revelação parcial de quem é Jesus. Mas o problema, meus amigos, é que uma revelação parcial, ela não é suficiente para te sustentar durante toda a sua vida. Uma revelação parcial de Jesus pode até te levar a algum lugar, mas ela não vai te sustentar por toda a sua vida na presença de Deus. Se você abrir comigo Mateus 13, a partir do versículo 5, abre aí. É uma parábola bem conhecida, a parábola dos semeadores, mas o verso 5 diz assim: parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra, e logo brotou. Mas porque não era profunda, quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu no meio dos espinhos, que cresceram e sufocaram aquelas plantas. Sabe, queridos, esse verso vai falar de uma condição de coração. E eu sempre olhei para essa parábola como um coração que é imutável. Quem é terra boa é terra boa, quem é uma terra de espinhos é terra de espinhos, quem é uma terra pedregosa é uma terra pedregosa. Mas na verdade não. Na verdade o nosso coração pode mudar durante a caminhada. E talvez uma pessoa que ela recebeu a mensagem e não aceitou ali, mais para frente ela se torne uma terra fértil. Mas aqui está falando de duas condições. Uma semente que cai numa terra sem raiz, ela até começa a crescer, mas logo ela seca. Isso fala, querido, de um coração que recebe a palavra de Deus, mas quando ele começa a enfrentar as dificuldades, quando ele começa a passar por momentos que ele não esperava, aquela semente morre. Porque ele começa a achar que Jesus não era exatamente quem ele gostaria. A gente vem para a igreja achando que Jesus vai mudar toda a nossa história, vai nos abençoar, resolver os nossos problemas, nos prosperar, mudar a nossa vida e nada de mal vai acontecer. E de repente, quando os problemas surgem, a semente do evangelho começa a morrer no nosso coração. E o verso 7 fala de uma semente que caiu no meio dos espinhos, que logo cresceram e foram sufocados. Além dos problemas, uma outra coisa que a gente pode enfrentar são os pecados. Os espinhos falam de pecados. Os espinhos falam das tentativas de Satanás contra a nossa vida. Deixa eu te falar, querido, se você tiver apenas uma revelação parcial de Jesus, os problemas e os pecados vão te tirar daqui. Fazem 16 anos que eu caminho com Jesus. E como meu amigo Will disse, eu sou um mendigo atrás de pão. É somente pela misericórdia e pela graça que eu estou aqui. Mas eu vi muitas pessoas que queimaram muito mais do que eu queimei em algum momento, que ou foram sufocadas pelos problemas e se frustraram com Jesus, como se Jesus fosse capaz de frustrar alguém. Mas elas começaram a achar que não era exatamente aquilo que elas esperavam, que a vida delas começou a ficar muito difícil, um tempo difícil, muita provação, e elas abandonaram Jesus. Eu vi muitas pessoas que se renderam de vez ao pecado, e eu não estou falando que a gente é perfeito, mas eu estou falando do pecado deliberado, da pessoa que se rende ao pecado. Eu vi muitas pessoas
trocando Jesus por uma vida lá fora. Se você não tiver uma revelação genuína de quem é Jesus, você não vai conseguir permanecer. E era isso que Jesus queria gerar no coração dos discípulos aquela noite. E vocês que estão aqui dentro da igreja, afinal, se a gente está na igreja, é porque a gente conhece Jesus. Se a gente está na igreja, é porque a gente está procurando conhecer a Deus. Amém? Vocês estão comigo? Sabe, meus amigos, mas então, como eu faço para conhecer Jesus? O que eu preciso fazer, Tomás, para ter uma revelação genuína de Jesus? Vir na igreja não é suficiente? Não. Vir na igreja pode se transformar apenas numa religião, pode se transformar apenas num protocolo, pode se transformar apenas numa fuga. Mas, abram comigo em João 3, a partir do verso 1, vai contar a história de um cara, que não era um cara qualquer. Nicodemos era um dos chefes dos fariseus, os mesmos fariseus que perseguiam Jesus, os mesmos fariseus que tramavam para matar Jesus. Nicodemos não era apenas um fariseu, ele era a liderança, ou seja, ele era um dos mais improváveis para se encontrar com Jesus. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que está fazendo, se Deus não estiver com ele. Queridos, Nicodemos também tinha uma revelação parcial de Jesus. Aquele homem temente a Deus começou a ver as coisas que Jesus estava fazendo no meio do povo e falou: calma aí, um homem comum não pode fazer tais coisas. Morto ressuscita, doente é curado, pessoas endemoniadas são libertas, as profecias acabam que convergindo nele, tem muita coisa acontecendo para ser apenas um homem autodenominado fazendo. Então de noite Nicodemos vai ao encontro de Jesus. Queridos, Nicodemos tinha uma fome. Ele queria entender o que estava acontecendo, ele queria conhecer aquele homem. Ele sabia que aquela visita podia custar toda a sua reputação e o seu cargo. Nicodemos estava colocando em xeque muita coisa. Ele não era apenas um curioso que foi lá ver Jesus. Nicodemos estava colocando toda a sua vida em xeque, porque se ele fosse visto, ele perderia tudo. Ele não podia fazer aquilo, e mesmo assim ele fala: eu preciso encontrar esse homem, eu preciso olhar no olho dele, eu preciso ouvir da boca dele quem ele é, eu preciso conhecer esse Jesus que está fazendo tudo isso, eu preciso entender quem é esse homem. Não é possível que não seja da parte de Deus, porque o que ele está fazendo nunca foi visto antes. A fome de Nicodemos fez ele abrir mão de tudo para se encontrar com Jesus. Queridos, a fome proporciona o encontro, e o encontro proporciona a revelação. Naquela mesa, naquela noite, Jesus revela para Nicodemos quem ele era e qual era o seu propósito. O verso 13 diz assim: ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele.
Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Queridos, somente um encontro pessoal, genuíno e profundo com Jesus pode te dar uma revelação de quem Deus é. Um culto, um spark, uma pregação, algumas coisas vão te trazendo algumas pequenas revelações, algumas pequenas facetas de Deus. Mas a verdade é que se você não tiver um encontro genuíno com Deus, em algum momento a sua fé vai se abalar. Aquele que encontrou Jesus, por mais que ele pense em desistir, por mais que ele seja alcançado por inúmeras tribulações, no último instante ele sempre vai olhar e vai falar: não tem como, eu já sei quem ele é, eu já experimentei de Jesus, eu não consigo deixá-lo mesmo que eu queira, não tem como eu negar aquilo que eu vivi, que eu experimentei. As pessoas podem roubar, queridos, as suas histórias, as pessoas podem contar para você uma outra religião, uma outra fé, pessoas podem trocar de religião, mas a verdade é que quem experimentou Jesus, quem teve um encontro, quem teve uma revelação, jamais vai conseguir apagar isso. Não tem como você dizer para o seu coração, para o seu espírito, que a sua experiência com Deus foi mentirosa. Eu me lembro que antigamente falava-se muito, porque não era tão legal ser crente. Na verdade, quando eu me converti, ser crente era bem mal visto, sabe? Então as pessoas falavam que a gente vinha para a igreja e fazia uma lavagem cerebral na nossa cabeça, que a gente ficava tudo doido, tudo maluco por Jesus, tudo era Jesus. Eu me lembro que eu ia no culto domingo, segunda, quinta, eu chamava o pessoal: gente, vamos lá em casa orar, vamos no monte, vamos não sei aonde, vamos fazer vigília, vamos não sei... Porque eu queria Jesus, eu fiquei desesperado por Jesus. As pessoas falavam: fizeram uma lavagem cerebral. Não, é porque eu encontrei Jesus, eu tive uma experiência com Deus, não tinha como eu negar. Era impossível eu negar a experiência que eu tive com Deus, porque não foi alguém que chegou e me falou algo, não foi alguém que colocou a mão na minha cabeça, não foi apenas uma mensagem, não foi uma pregação. Não que essas coisas não sejam valiosas, mas é que a sua experiência com Deus, ela é muito mais profunda. Queridos, eu vou entregar a minha idade aqui, né? Mas quando eu me converti não tinha YouTube, então não tinha como eu ouvir pregação. Eu não sabia nada da Bíblia, nada, a não ser as genealogias. Quando eu abria, sempre caía em Mateus 1, genealogia, e filho de não sei quem, e filho de não sei quem, e eu desistia de ler e eu fechava. Então eu não conhecia nada, só que eu estava desesperado. Eu procurei em várias religiões. Eu me lembro de um dia eu fazer uma oração: Deus, não é possível que todos os caminhos levem ao Senhor. Cada religião fala uma coisa, mas o dia que eu conhecer a verdade, eu nunca mais vou sair desse caminho. Eu procurei em várias religiões, eu estudei sobre várias religiões, eu tinha um desespero por conhecer a Deus. Então, queridos, eu entrava num site para escutar alguns padres falando de Jesus, porque não tinha pastor falando na internet, não tinha nada. Eu queria ouvir da Bíblia, eu queria entender. Então eu ficava ouvindo aqueles padres falando de Jesus, porque eu queria conhecer Jesus. Os meus amigos que me trouxeram para a igreja, eu ficava: me fala, me ensina, sabe? Existia um desespero, uma fome, algo que dentro do meu coração, que eu falava: eu preciso conhecer esse Jesus, eu preciso conhecer esse Deus. E eu me lembro de um dia, hoje é Influa, já foi Laitins, já foi Alu, e eu cheguei antes do Alu. Cadê o Gui? Para me ajudar, Gui, me senti velho. Por favor, Gui, você também chegou antes do Alu. E eu me lembro, queridos, se não me engano, era uma sexta-noite ou um sábado à noite, era um culto de jovens, mas na verdade a igreja praticamente toda era jovem, devia ter umas 50 pessoas.
E começou a tocar o louvor, e eu lembro que no meio daquele louvor eu estava orando, e de repente eu caí de joelho. E eu acho que eu fiquei uns 20 minutos ali chorando e me arrependendo. Chorando e me arrependendo, chorando e me arrependendo. Por inúmeras coisas que ninguém me disse que era pecado. Ninguém botou o dedo na minha cara e falou: isso é errado, isso é pecado, você não deve fazer isso. Mas a Bíblia fala que o começo da mensagem do Evangelho é: arrependam-se. Que o Espírito Consolador também é o Espírito que nos convence do pecado. E ali foi uma das minhas primeiras experiências com Deus. Foi como se Jesus estivesse me limpando, trocando as minhas vestes, purificando o meu coração e me batizando com a presença dele. Eu me lembro de ser possuído pela presença de Jesus naquele momento. Aquele dia mudou a minha vida. As suas experiências pessoais com Jesus, elas vão mudar a sua vida. Ninguém vai poder arrancar isso de dentro de você. Você quer conhecer Jesus, queridos? Faça como Nicodemos. Não tenha medo do que você vai perder. Não tenha medo do que você vai ter que abrir mão. Não pense em negociar com Deus. Há 16 anos, Jesus continua sendo a melhor coisa da minha vida. Vale a pena se entregar por Jesus. Vale a pena decidir por Jesus. Vale a pena romper por Jesus. Vale a pena escolher Jesus. Queridos, a minha geração já é uma geração mais velha. A geração de vocês é a geração que vai mudar a realidade lá fora. Vocês são um novo povo que Deus está levantando. O que vocês vivem hoje, a gente não vivia. O que vocês têm de conhecimento hoje, a gente não tinha. É tudo mais rápido. É tudo de mais fácil acesso. Vocês têm muito mais bagagem. Vocês têm muito mais conteúdo. Vocês têm muito mais coisas para acessar. Mas lá fora o inimigo tem avançado na mesma velocidade, com muito mais ousadia para destruir. A cada dia que passa, é exigido de nós uma postura ainda mais ousada, corajosa, santa, quebrantada, apaixonada. Acreditem naquilo que Jesus tem derramado sobre a vida de vocês, independente de vocês serem jovens. Confiem na unção de Deus que está sobre vocês. E essa noite eu quero convidar vocês, queridos. Só para finalizar, Mateus 16 é a resposta que Pedro dá à pergunta de Jesus. Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, quem te revelou isso foi meu Pai. Não era possível você me dar uma resposta dessa. Queridos, vocês precisam conhecer o Filho do Deus vivo. O Jesus que abriu mão da sua glória. O Jesus que criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, e sem Ele, nada tinha existido. Você precisa entender que o Criador do universo escolheu habitar dentro do seu coração. Jesus não é uma história. Jesus não é uma fábula. Jesus não é um curandeiro. Jesus não é uma ideologia. Jesus é o Senhor Todo-Poderoso, Rei dos Reis. Jesus é aquele que disse e tudo se criou, que abriu mão de tudo isso e se entregou por causa da sua vida. Quero te convidar a ficar de pé, queridos. Mas eu quero que você entregue um coração para Jesus que você nunca entregou até o dia de hoje. Eu quero que você imagine a cena do Criador do universo diante de você, te fazendo a mesma pergunta: quem você diz que eu sou?
Por muitos dias, queridos, o meu coração quebrantado, eu só queria Jesus. E eu tentava buscar Jesus com todas as forças que eu tinha, porque eu entendia, não que eu merecia um encontro, mas que eu não era nada se Jesus não me tocasse, que eu não era nada se Jesus não me encontrasse. Eu entendi, queridos, que eu sou um necessitado da presença de Deus. Constantemente eu preciso ser visitado novamente por um toque fresco de Jesus. Porque sem Ele, os espinhos, as pedras, as dificuldades, elas começam a rondar o meu coração. E eu preciso encontrar Jesus de novo e falar: meu Deus, como é bom o seu toque, como é boa a sua presença, como é bom saber que o Senhor escolheu habitar dentro do meu coração. Jesus é especialista, queridos, em transformar vidas. Jesus é especialista em pegar alguém que não merece e transformar em alguém cheio da presença dEle. Jesus é especialista em perdoar pecados. Jesus é especialista em curar feridas. Jesus é especialista em transformar vidas. Uma revelação parcial não vai te sustentar, mas uma revelação total vai te fazer passar por qualquer situação e permanecer firme até o fim. Amém? Jesus, o Senhor é maravilhoso, Jesus. Nós somos tão pequenos, Pai, tão falhos, tão limitados, tão dignos de condenação, Jesus. Mas mesmo assim, em Tua abundante graça, Tua abundante misericórdia, o Senhor olhou para nós quando ainda éramos pecadores. E como se o Senhor tivesse escondido os olhos das nossas iniquidades, Jesus. O Senhor, como um Pai bondoso, nos olhou como filhos, Jesus. E veio ao nosso encontro, e veio ao nosso resgate, Jesus. E o Senhor continua, Pai, há tantos anos mudando história. O Senhor continua, Papai, há tantos anos transformando Jacós em Israel. Espírito Santo, aqui tem um povo, Jesus, nessa casa. Um povo que vai muito além de ser poema, Jesus. Um povo que vai muito além de ser crente. Mas um povo que te ama, Jesus. E que nessa noite clama para que uma nova faceta do Senhor seja revelada aos nossos corações. Jesus, nós queremos te conhecer ainda mais essa noite, Jesus. Nós queremos nos encontrar com a Tua presença. Nós queremos, Pai, em nome de Jesus, ser possuídos pelo Teu Espírito essa noite, Jesus. Inunda esse lugar com a Tua glória. Vem trazendo liberdade, vem trazendo santidade, vem trazendo graça, Jesus. Vem trazendo cura, vem trazendo rompimento, vem trazendo revelação. Que pessoas que não conseguem romper com o pecado nessa noite, Jesus, tenham essas cadeias quebradas, Espírito Santo. Pessoas que carregam culpa, pessoas que se sentem, Pai, abandonadas, rejeitadas, inferiores, sejam curadas. Jesus, que esses adolescentes, Pai, entendam, Jesus, que não é porque eles são jovens de idade que eles não foram chamados pelo Senhor, mas que pelo contrário, Jesus, que o Senhor os escolheu pelo nome para estar aqui. E que nessa noite o Senhor está mudando a vida de pessoas. O Senhor está reescrevendo histórias, Jesus. Nós não queremos responder como aquele povo, mas nós queremos responder como Pedro respondeu: Tu és o nosso Pai, Tu és o nosso Jesus, o nosso Senhor. Tu és aquele que morreu em nosso lugar, aquele que mudou a nossa história, o Filho do Deus vivo. Tu és o Filho do Deus vivo, Jesus.